Então, nós vamos falar sobre restrição do crescimento uterino, intrauterino. Restrição do crescimento intrauterino, melhor dizendo. Então, o que tem restrição é o feto, certo? Então, nós já temos as questões estão disponíveis aí. Se você está no Instagram, as questões estão disponíveis na bio. E vamos falar sobre quais são os problemas que podem acarretar. Como a gente falou na semana passada, nós temos casos de sofrimento fetal, certo? Esse feto ele pode ter aí sofrimento fetal. E a gente viu o sofrimento fetal agudo, né? Os testes que a gente mede, a gente falou dos testes de forma geral e fizemos questões de sofrimento fetal agudo. Hoje nós vamos falar de restrição do crescimento intrauterino, porque pode ser uma causa de indicação de parto, né? Indicação de parto. Depois a gente vai falar sobre ruptura prematura de membranas ovulares. Certo? Então a restrição do crescimento intrauterino ela é a segunda causa de morbimortalidade perinatal. Por isso que é importante a gente estudar essa causa. Então o feto ele pode ser pequeno para a idade gestacional, que é quando a gente tem menor do que... Então, o pequeno para a idade gestacional é menor do que o percentil 10 de peso, certo? Se for menor do que o percentil 10 de peso, a gente tem o feto que é pequeno para a idade gestacional. Restrição do crescimento fetal é um processo patológico. Então a gente tem que estudar a causa, porque lá, como a gente falou, é a segunda causa de morte-mortalidade perinatal. Então é muito importante que nós saibamos por que é que está acontecendo essa restrição de crescimento intrauterino. Agora, através do tamanho do comprimento cefálico, do perímetro cefálico e do tamanho da criança, nós podemos aí pensar mais ou menos qual pode ser a etiologia desse fator. Então, quais são os fatores de morbilidade relacionados à restrição do crescimento fetal? A aspiração meconial é uma coisa que pode acontecer associado à hipoglicemia, à hipocalcemia, à policitemia, à hipotermia, à hemorragia pulmonar, né? O atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, são morbidades que podem estar associadas à restrição do crescimento. É por isso que é muito importante nós observarmos o crescimento fetal, tá? Muito importante a gente observar o crescimento fetal. Certo. Então, eu posso ter um feto pequeno para a idade gestacional, como a gente falou, que é menor do que o percentil 10 de peso. Beleza. O adequado para a idade gestacional, então ele está entre o percentil 10 e o percentil 90, o adequado para a idade gestacional. O pequeno para a idade gestacional, menor do que o percentil 10. Então nós vamos imaginar um gráfico, certo? À medida que vai passando aí o tempo, esse feto ele vai crescendo, né? Então a gente vai dividir em primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Quando a restrição do crescimento fetal ela acontece no primeiro trimestre, a causa está alocada no primeiro trimestre, a gente diz que é o tipo 1. Quando ela acontece aí no terceiro trimestre, a gente diz que é o tipo 2. E quando ela acontece no segundo trimestre, é uma mescla entre o tipo 1 e o tipo 2. A gente vai dizer que é o tipo intermediário. Então, no primeiro trimestre, tipo 1, no terceiro trimestre, tipo 2, e no segundo trimestre, a gente diz que é o intermediário. As causas vão ser causas aí intermediárias, certo? Os que têm restrição no primeiro trimestre de crescimento, tipo 1, o feto ele é pequeno, mas ele é simétrico. Então, ele tem simetria das partes corporais. Agora, quando ele é do tipo 2, ele é um feto assimétrico. Ele altera mais o peso, então ele é um feto assimétrico. Beleza? Restrição do crescimento fetal tipo 1, no primeiro trimestre, ele é um feto simétrico. Tipo 2, no terceiro trimestre, ele é assimétrico. Se for no segundo trimestre, ele vai ser uma mescla entre os dois tipos. Beleza? Então, através da clínica, nós podemos observar se esse feto ele tem uma restrição de crescimento que foi de causa no primeiro trimestre ou no terceiro trimestre. Beleza? Então, quais são aí as causas fetais que vão acarretar a restrição de crescimento tipo 1, lá assimétrica, né? Quais são as causas que vão acarretar isso daí? No primeiro trimestre, então, a gente vai ter, por exemplo, as alterações cromossômicas. Então, trissomias, por exemplo, triploidias. Então, síndrome de Turner, síndrome de Down, podem acarretar a restrição do crescimento no primeiro trimestre já, e aí vai ser uma restrição de crescimento simétrica. Ou então, por exemplo, malformações congênitas. Por exemplo, sistema nervoso central, cardiovasculares, né?
geniturinárias, digestivas, elas vão gerar essas restrições do primeiro trimestre. As causas maternas também podem gerar alterações do primeiro trimestre também. Então, por exemplo, uma mulher que teve uma infecção no primeiro trimestre pode ser uma causa de restrição do crescimento uterino tipo 1 também. Então, vai causar um assimétrico. Por exemplo, causas virais como a rubéola, o citomegalovírus, o herpes, vírus herpes, HIV. Causas de micobactérias, a tuberculose também pode gerar essa restrição. Ou então, pode ser também por drogas. Drogas também podem gerar. Alguns fármacos, né, que geram alterações estruturais, eles podem causar na gravidez. Certo? A desnutrição, ela pode gerar tanto no primeiro, no segundo, como no terceiro trimestre. Né? Pode gerar em qualquer trimestre. Certo? Então, se for no primeiro trimestre, vai gerar a desnutrição, ela vai gerar o tipo 1, a restrição de crescimento intrauterino, tipo 1. Se for no terceiro trimestre, a tipo 2. Aí depende onde é que ela vai ser gerada. Mas pode ser por desnutrição também. Certo? E doenças maternas também podem gerar essas alterações de crescimento. Tá? Sabe uma causa muito comum, que a gente já estudou, de alteração placentária que acontece por uma enfermidade materna. A gente já falou que a diabetes, por exemplo, a hipertensão arterial, elas são causas muito grandes de mortalidade materna. Certo? E podem causar restrição do crescimento intrauterino por dificuldade na formação do líquido amniótico. Tá? Então, pode ser aí também causas aí, de restrição do crescimento. Né? Altera a permeabilidade placentária e aí vai gerar a redução do líquido amniótico e a restrição do crescimento intrauterino por causa da falta de nutrientes que chega no feto. Beleza? Como é que eu faço o diagnóstico de restrição do crescimento intrauterino? Como é que eu faço o diagnóstico? Eu vou fazer aí pré-natal com peso para a idade gestacional. Certo? Vou verificar o peso para a idade gestacional. Se está menor do que o percentilo 10, então a gente vai dizer que ele está pequeno para a idade gestacional. E também posso fazer por parâmetros antropométricos neonatais. Né? Eu posso fazer, por exemplo, a espessura da pega do tríceps ou subescapular. Eu posso fazer o índice ponderal. Eu posso fazer a circunferência do antebraço. Eu posso fazer a circunferência occipital, fronto-occipital. Então, todos são medidas antropométricas que eu posso usar para poder ver a restrição do crescimento. Mas a mais utilizada é o peso. Então, redução do peso abaixo do percentilo 10. Beleza? Como é que eu faço o rastreamento, então, dessas alterações? Rastreamento da restrição do crescimento fetal. Existem métodos clínicos, né? Como a gente falou, eu posso observar, por exemplo, a altura uterina. Eu posso falar com a mãe na anamnese, observar se ela tem alguma alteração possível e passível de causar essa restrição do crescimento. Certo? Beleza. Então, quais são os exames que a gente vai utilizar para auxiliar no diagnóstico da restrição do crescimento intrauterino? A Stefânia está perguntando se as causas para o tipo 1 são as mesmas para o tipo 2. Então, das causas que eu citei, por exemplo, alterações genéticas e cromossômicas, elas afetam a criança desde o primeiro trimestre. Então, essas não são alterações que vão causar, por exemplo, o tipo 2, né? Já vão estar associadas com o tipo 1. Agora, por exemplo, uma infecção. A infecção pode acontecer no primeiro trimestre, no segundo trimestre ou no terceiro trimestre. Uma hipertensão arterial, se for descontrolada, ela pode, desde o primeiro trimestre, já causar restrição do crescimento intrauterino. Mas ela pode ser controlada e ter uma descompensação no terceiro trimestre. Então, existem causas que vão gerar as duas coisas, existem causas que vão gerar somente a do primeiro trimestre, somente a assimétrica. Então, as causas genéticas, tá? Alterações, aí elas vão gerar, geralmente, cromossômicas, né? As triploidias, trissomias vão gerar aí causas do tipo 1. Já as infecções, elas podem estar associadas a qualquer tipo 1 ou tipo 2, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Certo. Eu falei para vocês que a ultrassonografia obstétrica e o Doppler, a Doppler velocimetria são métodos complementares importantes para nós fazermos o diagnóstico aí da restrição do crescimento intrauterino. Nós vamos observar o tamanho, o peso e vamos observar as medidas antropométricas através desses exames complementares. Certo? Então, o exame físico da mãe, eu posso ver, por exemplo, o ganho de peso. Né? O ganho de peso, como é que está?
e eu posso ver se essa altura uterina está compatível com a idade gestacional. Certo? Lembra que a partir das 20 semanas, ela já tem 20 centímetros e vai ganhando 1 centímetro por semana. Então, se for 21 semanas, tem que ter 21 centímetros. 34 semanas, tem que ter 34 centímetros. A partir da 20ª semana, a gente pode fazer essa mensuração de 1 centímetro do centímetro equivalente à idade gestacional. Ó, as causas... De novo, vou dizer, mais uma vez, as causas de restrição do crescimento intrauterino, elas são para qualquer tipo. Depende onde ela vai acontecer. A gente sabe, por exemplo, que existem vírus que têm a maior predisposição quando eles infectam mais facilmente no primeiro trimestre. Então vão gerar a tipo 1. Existem vírus, por exemplo, que afetam mais no terceiro trimestre, segundo, terceiro trimestre. Quanto mais avançada é a gestação, mais fácil é a infecção pelo vírus. Então, depende de onde existir a alteração. A questão é você saber que alterações relacionadas ao primeiro trimestre vão gerar restrições do crescimento intrauterino tipo 1, que é simétrica. E alterações relacionadas ao terceiro trimestre vão gerar o tipo 2, que é a assimétrica. E aí, se for no segundo trimestre, vai gerar uma mescla entre as duas, tá? É um intermediário. É só isso você saber. Quando você vê a causa, você raciocina. Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Turner, ela tem desde o momento da concepção. Cromossomicamente, ela tem síndrome de Turner. Então, vai ser uma causa lá do primeiro trimestre. Eu não vou esperar que aconteça de forma assimétrica, mas sim simétrica. Entenderam? Então, é isso aí. Beleza, então a gente viu que o exame físico eu vou ver aí o ganho de peso e a altura uterina. O ganho de peso da mãe e a altura uterina. Vão ser as relações que a gente vai estar vendo essa restrição do crescimento. Agora, na anamnese eu posso perguntar, por exemplo, se a mãe fuma, se ela bebe, se usa drogas, né? Se teve antecedente de restrição do crescimento fetal em outra gravidez, né? Se teve morte fetal em outra gravidez. Todas essas coisas relacionadas com a mãe, a gente pode prestar atenção para poder ver a possibilidade de restrição nesse novo embaraço, nessa nova gravidez. Certo? A ultrassonografia, como a gente falou, ela é muito importante para estimar o peso fetal, a relação entre as partes fetais, certo? Essas medidas antropométricas, por exemplo, a circunferência cefálica, né? O fêmur, a espessura do fêmur, o tamanho do fêmur, a circunferência abdominal. Então, tudo isso pode ser visto aí pela ultrassonografia já de cara. Então, e a gente pode ver também a quantidade de líquido amniótico, né? Através da ultrassonografia. Beleza? E a dopplervelocimetria, a gente falou que a gente observa as artérias e aí a gente vê se existe ou não essa possibilidade. Beleza? Certo, certo. Que mais a gente vai falar para vocês? O tratamento para restrição do crescimento uterino, eu tenho um esquemazinho aí para vocês. O que é que a gente vai poder, vai ter que observar nessa restrição do crescimento uterino para a gente atuar de determinada forma ou de outra. Então aí, o tratamento vai ser corrigir os fatores etiológicos para evitar a restrição do crescimento. Porque uma vez instalada, então já existe a restrição do crescimento, não tenho o que fazer. Então eu tenho que evitar que se instale, certo? Então eu vou buscar os fatores etiológicos, certo? Eu vou observar a idade gestacional, eu vou observar se existem ou não possibilidade de infecções, né? Se existem alterações genéticas que eu posso já tomar algumas condutas. Vou observar a vitalidade fetal, tudo isso eu vou observar como conduta obstétrica. Certo? Aí, vamos lá, vamos entender agora o que é que a gente faz nesses casos de restrição do crescimento fetal. Restrição do crescimento fetal, vou observar. Eu observo o líquido amniótico e observo o peso fetal. Através da ultrassonografia a gente pode ver isso daí, não é isso? Que é um método muito bom para a gente diagnosticar. Certo? Então, como primeira medida, né, enquanto a gente está na gravidez, eu vou retirar os fatores de risco da mãe e possíveis infecções. Essa é a minha conduta. Não tenho como tratar, eu tenho a profilaxia. Depois que já está instaurado restrição do crescimento fetal, eu observei lá que tem restrição do crescimento fetal. Aí eu tenho que ter uma conduta.
saber quando vou fazer o parto, certo? Então, por exemplo, se eu tenho oligoâmnio, eu tenho que fazer o parto já. Certo? Oligoâmnio, eu vou fazer o parto. Já direto. Oligoâmnio, parto. Se eu não tenho oligoâmnio, aí eu posso esperar. Certo? Se tem o líquido amniótico normal, eu posso esperar. Oligoâmnio, parto. Agora, lembra que a gente viu lá quando a gente falou de dopplervelocimetria na semana passada, a gente falou da diástole reversa. Não lembra que a gente falou disso? Lá na placenta? Diástole reversa. Então eu posso ter diástole reversa nos vasos também que eu vou avaliar da artéria umbilical. Né? Não é a artéria umbilical que eu avalio para pensar na restrição do crescimento intrauterino? Então se eu tiver diástole reversa da artéria umbilical, o que eu faço? Eu vou já direto fazer o parto. Certo? Então, de novo, observo o líquido amniótico. O líquido amniótico está normal. Beleza, fico tranquilo. Se o líquido amniótico estiver reduzido, oligoâmnio, então parto direto. Veja o peso fetal, segundo parâmetro que eu vou avaliar. Menor do que o percentilo 10, restrição do crescimento intrauterino. Aí eu vou observar. Faço o Doppler, né? Porque a primeira coisa que eu faço é a ultrassonografia. Na ultrassonografia eu posso ver o líquido amniótico e posso ver o peso fetal, estimar o peso fetal. Se o líquido amniótico estiver reduzido, oligoâmnio, então eu vou direto aí para interrupção da gestação. Faço o parto. Se o peso fetal estiver reduzido, menor do que o percentilo 10, aí eu faço o Doppler. Doppler de artéria umbilical. Se tiver diástole reversa, aí eu faço o parto. Certo? Então, oligoâmnio, diástole reversa, direto parto. Já faço direto. São as duas coisas que o parto é direto. Então, parto direto, oligoâmnio e diástole reversa, tá? Não diástole negativo, não diástole zero, diástole reversa. Beleza? Observei aí, vi que o Doppler estava anormal, né? E aí, esse Doppler anormal das artérias umbilicais, eu posso esperar até as 34 semanas. Se tiver 34 semanas ou mais, maior de 34 semanas, certo? E a maturidade pulmonar já foi feita, tal, né? Porque eu posso fazer entre 24 e 34 semanas, eu posso fazer maduração pulmonar. Se ele já estiver com a maduração pulmonar, ok, já fez maduração pulmonar, e já tem mais de 34 semanas, aí eu posso fazer o parto, tá? No caso de alteração do Doppler da artéria umbilical. Então, tem restrição do crescimento uterino e tem alteração do Doppler, mas não tem diástole reversa. Então, espero até as 34 semanas, faço a maduração pulmonar e faço o parto. Revisando, de novo, a gente vai olhar dois parâmetros aí na ultrassonografia. Eu vou olhar o líquido amniótico e vou olhar o peso fetal. Bota a setinha assim, ó, líquido amniótico, peso fetal. O líquido amniótico, o que é que tem que observar? Normal ou reduzido? Oligoâmnio, parto, direto. Parto, direto. Se tiver normal, então beleza, permaneço aí com o feto no útero. Agora, olha o peso. Menor do que o percentilo 10, então ele tem restrição do crescimento intrauterino. O que é que eu faço? Eu vou fazer o Doppler. Quando eu faço o Doppler, aí eu vejo. O Doppler, ele está normal ou anormal? Tá anormal, certo? Se tiver anormal, eu vou olhar. Esse anormal, ele tem diástole reversa? Se tiver diástole reversa, parto. Quais são as duas causas de parto direto? Oligoâmnio, diástole reversa. Pronto. Ele está anormal o Doppler, mas não é diástole reversa. Eu espero até as 34 semanas, faço maduração pulmonar e aí sim, depois das 34 semanas, eu faço o parto. Está normal, não tem diástole reversa, mas tem diástole zero. Diástole zero. O que é que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o Doppler do ducto venoso. Eu faço o Doppler do ducto venoso. E aí tem um dado, ó, que é o índice de pulsatilidade desse ducto venoso. Índice de pulsatilidade do ducto venoso. Se ele é maior a 1, certo? Se é maior a 1, aí sim eu vou fazer o parto. Então, ele está alterado. O ducto venoso está alterado. Se tiver alterado, aí eu faço o parto. Certo? Faço o parto. Então, duas coisas no líquido amniótico. Ele está normal ou anormal? Normal, beleza. Não faço o parto, vou esperar até as 37 semanas para poder fazer o parto. Quando está normal, espero as 37. Quando está alterado, aí eu tenho que ver. Ele tem diástole reversa ou diástole zero?
Se tiver diástole reversa, parto. Se tiver diástole zero, eu vou ver o Doppler do ducto venoso. Veja o Doppler do ducto venoso. Ele está alterado, tem índice de pulsatilidade maior do que 1, então faço parto. Se não, espero, certo? Quando está normal, eu espero até as 34 semanas, faço uma maduração pulmonar e faço o parto, certo? Então a gente vai esperar aí, então, até que tem restrição do crescimento fetal, eu vou esperar até as 37 semanas para poder fazer o parto. Quando está tudo normal, que só está alterado somente o peso, eu espero até 37 semanas. Se der alteração do Doppler da artéria umbilical, eu espero até as 34. Se der a diástole reversa, eu vou fazer direto, não espero nada, já faço direto. Se tiver oligoâmnio, faço o parto direto, tá? Então é isso que a gente tem que saber. O que vai ser mais importante para você? Causas de restrição, onde você vai fazer diretamente o parto, sem esperar nada, que vai ser o oligoâmnio e a diástole reversa. Esses dois casos a gente faz direto. Vamos fazer questões. Vou fazer 2 questões com vocês e vou deixar 2 para vocês fazerem. 53, ó, questões na bio, baixem. Tá? Vamos lá, 53. Gestante com 18 semanas, 40 anos de idade, com diagnóstico clínico e ultrassonográfico há 15 dias de restrição do crescimento intrauterino. Então ele tem o diagnóstico clínico e ultrassonográfico, né? Quais são as 2 coisas que eu tinha que ver? Eu tinha que ver o líquido amniótico e tinha que ver o peso. O peso ele já me disse, restrição. Aí eu tenho que fazer o quê? O Doppler, né? Fazer o Doppler. E pela medida da altura uterina, com 15 centímetros. A principal hipótese diagnóstica para esse caso é 40 anos de idade, 18 semanas. 18 semanas, ele vai ser simétrico ou assimétrico? Qual vai ser? Porque feto adequado para a idade gestacional não vai ser, né? E nem macrosomia fetal. Vai ser um feto com restrição do crescimento intrauterino, ele vai ser simétrico ou assimétrico. E aí, qual vai ser para vocês? Simétrico ou assimétrico? (18 semanas. Primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Simétrico ou assimétrico? E aí? Simétrico, letra B. Muito bem. Fácil demais. Não. 18 semanas. Tá aí no começo, né? Começo da gravidez. A gente só vai ser assimétrico se for no terceiro trimestre. Tá? Assimétrico somente no terceiro trimestre. Letra B, simétrico. Não é? Então, primeiro trimestre, parte do segundo trimestre, comecinho do segundo trimestre, vai ser simétrico. Terceiro trimestre, assimétrico. Tá? 53, letra B, simétrico. 51. Em relação ao sofrimento fetal crônico, assinale a opção correta. Letra A. A dopplerfluoximetria de artéria uterina tem boa correlação com a vitalidade fetal. Letra B. A dopplerfluoximetria de artéria cerebral média tem valor isolado na pré-eclâmpsia. Letra C. A dopplerfluoximetria de ducto venoso se altera depois da centralização e antes da cariotografia basal. Letra D. A cariotografia basal alterada é sinal de comprometimento do córtex cerebral fetal. Letra E. O teste vibroacústico substitui a cariotografia basal porque tem alta especificidade. Questãozinha aí. Boa, hein? Questãozinha boa, hein? O cara a Soraya me pergunta onde estão as questões. E aí, abaixo do comentário da Soraya tá a resposta, Soraya. Observe aí o comentário abaixo que eu fiz. E aí você vai ter a resposta. Estão elas na questões na bio. Tá aqui, Soraya. Na bio. Onde é que é a bio? A bio é aquele linkzinho que tem no meu perfil aqui do Instagram. Você vai lá e clica que tem as questões. E aí, qual é que vocês acham da 51? Letra A, B, C, D ou letra E? A, B, C, D ou letra E? Letra A diz assim, ele quer saber, em relação ao sofrimento fetal crônico, a opção correta. Letra A diz que a dopplerfluoximetria de artéria uterina tem boa correlação com a vitalidade fetal. Letra B diz que a dopplerfluoximetria de artéria cerebral média tem valor isolado na pré-eclâmpsia.
Letra C. A dupla fluximetria do ducto venoso se altera depois da centralização e antes da cariotografia basal. Letra D diz que a cariotografia basal alterada é sinal de comprometimento no córtex cerebral fetal. E letra E diz que o teste vibroacústico substitui a cariotografia basal porque tem alta especificidade. E aí? O que vocês acham aí? Qual é a correta? Ó, lembra que existem parâmetros agudos e parâmetros crônicos, né? Certo? Parâmetros agudos e parâmetros crônicos. Né? A gente falou que a Doppler de artéria uterina, de artéria cerebral média, eles vão avaliar não a vitalidade fetal, mas eles avaliam a possibilidade de centralização ou não centralização. É para isso que serve lá o Doppler no agudo, né? Então eles avaliam a centralização. O parâmetro que a gente utiliza para avaliar a vitalidade fetal no Doppler, certo? No Doppler é a artéria umbilical. A artéria umbilical ela serve para avaliar a vitalidade fetal. Como a gente viu, ela é um dos parâmetros de vitalidade fetal crônicos, né? Então, a artéria umbilical, não a artéria uterina. Então, a letra A está errada. Tá? Seria umbilical, não seria uterina, certo? Então, a letra A não está certa. Ela é a artéria uterina junto com a artéria cerebral média. Elas vão avaliar se existe ou não centralização. O que era centralização? Era quando o corpo escolhia certos órgãos, certo? Como, por exemplo, o sistema nervoso central, as adrenais, né? O coração, em detrimento do intestino, né? Do pulmão, dos rins, para ter a sua vascularização preservada. Quando falta oxigênio, se selecionam alguns órgãos. Então, a gente vê, através do Doppler, através do Doppler a gente viu isso daí. Que mais? A B diz que a Doppler fluximetria cerebral média tem valor isolado na pré-eclâmpsia. Não tem nada a ver. A Doppler fluximetria de artéria cerebral média ela serve para quê? Para ver a centralização, para ver que o sangue ele está indo para o cérebro, né? É isso que ele vai ver. O maior fluxo dessa artéria em detrimento da artéria, por exemplo, uterina. É isso que vai aumentar a resistência. O que mais? A letra D diz que a cardiotografia basal alterada é um sinal de comprometimento do córtex cerebral fetal. O que era a cardiotografia? Eram os batimentos cardíacos fetais, né? Se ele tinha, por exemplo, a basal é para saber se a frequência cardíaca fetal ela estava. Então ele tem bradicardia. Então não é alteração do córtex cerebral, é alteração nos batimentos cardíacos fetais. Então a letra D está errada, né? Logicamente, existe comprometimento do sistema nervoso central depois de um tempo se existe hipoxemia. Hipoxemia. Mas não é assim, não está certo, né? E letra E também a cariotografia, com certeza, é o método que tem maior sensibilidade e especificidade, porque é o que a gente utiliza, inclusive, né? Então, o teste vibroacústico ele não vai substituir a cariotografia. Então, a letra E está errada. Então, a certa é a letra C, né? Primeiro eu tenho a centralização, que é como é? Então, primeiro eu tenho a centralização, e aí, a partir da centralização, vai se alterar a artéria cerebral média, o ducto venoso, vai se alterar essas artérias todas, né? Primeiro a centralização, depois. Mas a cardiografia, os batimentos cardíacos fetais, eles vão depender da bradicardia. Então, lembra, primeiro faz a centralização e aumenta o fluxo no coração. Certo? Vai aumentar o fluxo no coração, não vai reduzir. Então, primeiro ele centraliza. Quando centraliza, mantém o coração e o cérebro. Depois de um tempo, quando falta mais oxigênio, aí sim o coração vai ser afetado. É por isso que a cardiografia basal, o paciente só vai ter bradicardia lá no final. Não vai ser logo. Então, primeiro a centralização, altera o ducto, altera as outras artérias e aí depois, por último, que vai alterar a cardiotocografia. Então, tá certa a letra C. Muito boa questão, viu? Questão difícil, meu amigo, mas foi boa. Dá para responder, né? Você viu que eu fui respondendo cada uma delas tranquilamente. Não tem problema nenhum, não. Vamos deixar essas duas para vocês. Ó. Tem 2 presentes aí para vocês. Vocês responderem. E aí vamos para
Ruptura prematura de membranas ovulares. Massa também. Massa esse tema. Vamos lá. Vamos, Léo. Amniorexis prematura. Rapaz, é bom demais a obstetrícia. Como é que vocês não gostam? Hein? Como é que pode, meu Deus do céu? Obstetrícia é felicidade. Eita, como vai ser bom quando eu estiver fazendo minha residência de obstetrícia. Acho que eu vou esquecer de tudo. Só vou sofrer lá. Só vou sofrer e gostar. Vamos lá, questão 24. Não, mas vamos falar logo, né? Como é que eu vou fazer a questão sem ter falado nada? Tá vendo? Por isso que eu gosto das lives mais tarde. As lives mais tarde é só pra brincar. É só pra brincar, né? Só pra resolver questão, conversar um pouquinho, brincar. As lives assim, elas, eu tenho esse compromisso, né, de falar o tema tudo certinho aí, porque eu sei que muitas pessoas, elas assistem a live pra aprender o tema. Então eu coloco essa responsabilidade de falar certinho os pontos mais fundamentais. Não vou direto nas questões. Rapaz, não fale mal da obstetrícia. Obstetrícia é bom demais. Mas diga aí, não é fácil não a questão? Pelo amor de Deus. Se você sabe o que tem que fazer, a questão se torna fácil. Pra tudo, né? Não é só pra obstetrícia não. Mas dá prazer de você falar. Eu acho legal, muito legal mesmo. Mas é porque eu gosto, né? Quem não gosta aí, pelo menos eu espero que esteja sendo mais agradável, né? Pra quem não gosta. Então vamos lá. Ruptura prematura de membranas ovulares. O que a gente tem pra falar sobre isso? Então, a ruptura prematura de membrana, ela é prematura, certo? É uma ruptura prematura quando ela acontece antes aí do início do trabalho de parto, certo? Acontece antes do início do trabalho de parto. Pelo menos aí uma latência de 2 horas entre o início do trabalho de parto. Então a membrana ela rompe e depois de 2 horas aí sim existe a ruptura. Então não pode ter trabalho de parto para dizer que foi ruptura prematura. Se a paciente já está em trabalho de parto, não é ruptura prematura, tá? Se é 1 hora, se tem uma latência de 1 hora, também não é. Tem que ser mais de 2 horas de latência entre a ruptura e o trabalho de parto. Por quê? Porque a ruptura ela pode ser provocada, né, ali antes do trabalho de parto para poder acelerar também. Então essa ruptura aí não é prematura, é uma ruptura normal. Certo? Então a incidência é de 3 a 15% aí das gestantes, tá? E ela está associada então com partos prematuros. Quando a gente tem a ruptura prematura, também eu posso associar a partos prematuros. Quando é que a gente fala de prematuridade? A gente vai falar na semana que vem. Vocês estão vendo que eu não quero largar de jeito nenhum a obstetrícia, né? Eu estou deixando ela aqui, ó, devagarinho ali, fazendo questão, né? Não quero deixar a obstetrícia, não quero começar outra coisa, quero ficar na obstetrícia. Veja ginecologia, que eu gosto também, mas eu gosto mais de obstetrícia. Já abandonei, né? Deixei pra lá. Agora, já terminei todos os temas. Agora, a obstetrícia eu vou lá. Não, vamos mais devagar, vamos mais mastigado. Eita, meu Deus, vamos abandoná-la. Então, vamos lá. O que a gente tem em relação? Então, eu falei pra vocês que tem relação com a prematuridade, né? É responsável aí de cerca de 20 a 40% de todos os partos prematuros. E por isso é uma causa muito séria de morbimortalidade, né? Morbimortalidade. Então a gente tem, ó, produção de líquido amniótico. Como é que se produz o líquido amniótico? Como eu falei para vocês, chega o sangue na placenta, o sangue vai para o feto urina e produz líquido amniótico. E aí ele bebe a própria urina, produz líquido amniótico, chega mais sangue e assim vai. Vai vindo do sangue, né, do plasma que é transferido e vai produzindo urina e vai produzindo aí líquido amniótico. Então é assim que se produz, meu amigo. Então líquido amniótico é urina de feto, não tenha dúvida disso, tá? É urina de feto. Sistema urinário, através da micção, vai produzir o líquido amniótico, certo? E aí o sistema digestivo, ele deglute o líquido amniótico e elimina. Tem, logicamente, né, num estágio, né, depois de algumas semanas, esse começa a ter uma produção mais intensa de líquido amniótico e aí vai já treinando o intestino do próprio feto, né? Lembra que nesse estágio a gente não tem o pulmão desenvolvido, por isso a circulação de sangue fetal é totalmente diferente da quando ele tem o nascimento. Então a gente propicia tudo isso daí, né? Certo. Qual é a função do líquido amniótico, então? É a proteção. Vai proteger contra os impactos, né? E também auxiliar aí na mobilidade e no crescimento. Quanto maior o feto, vai ter a maior possibilidade de ter esses choques. E aí a gente vai precisar de cada vez mais
líquido amniótico. Aí você, meu querido, aí como o Rubem fez o comentário aí, você critica as pessoas que fazem urinoterapia, tá vendo? Mas todos nós já fizemos urinoterapia, né? É verdade. Ó, que foi a Leni Villarreal disse aqui que uma verdade, ó, na questão do Revalida, nas questões de Revalida, se tem 20 questões, 15 são de obstetrícia. Só lhe digo isso. 15 são de obstetrícia e 5 são de ginecologia, ou até 3 de ginecologia e 17 de obstetrícia. É muita questão de obstetrícia. Muita questão. É muito mais de obstetrícia do que gineco. Então, se você tem que saber uma, é obstetrícia. Gineco, ele vai cair aquela vulvovaginite, cervicites, doença inflamatória, às vezes amenorreia, já vi questão, mas aí muito menos, mais obstetrícia. E a obstetrícia ama os partogramas, ama restrição de crescimento e sofrimento fetal, ama os DIPs da vida, ama os fórceps e as cesáreas, ama tudo isso daí. Então vamos saber de tudo. Beleza. Então, como eu falei para vocês, as funções do líquido amniótico são essas: proteção, possibilitar o crescimento e a mobilidade fetal. Certo? Agora vamos lá. Qual é a função então da membrana? A função da membrana é segurar esse líquido amniótico aí, então é a contenção, né? E a barreira protetora aí que vai evitar a proliferação bacteriana, a entrada de bactérias e também vai evitar o prolapso do conteúdo intraamniótico aí por causa dessa contenção. Quais são os fatores de risco para apresentar a ruptura prematura de membranas? Os principais fatores de risco são aqueles que vão aumentar a pressão intraamniótica. Então, por exemplo, parto gemelar, polidrâmio, né? O aumento do líquido amniótico, que é o polidrâmio, né? Fazendo a mesma coisa. As infecções também estão muito relacionadas. Pacientes que fumam também vão acarretar uma redução da grossura, um aumento da sensibilidade dessa membrana à ruptura, certo? Então, fumar, ter infecções, vai fazer com que exista uma debilidade dessa membrana. Então, na infecção, por exemplo, acontece a infecção, existe uma resposta inflamatória, aumentam as citocinas e aí existe uma fragilidade dessa membrana. O diagnóstico dessa ruptura, ele é clínico. Existem exames complementares que podem fazer? Existe sim. Mas como é que é o diagnóstico? Você vê lá a mulher, tá ali, de repente, ela tem aparição de corrimento de um líquido citrino, aquele meio transparente, meio amarelado, que tem um cheiro de água sanitária, ou lavandina, né? Eles chamam aí lavandina, aqui a gente chama de água sanitária. Lavandina é mais para lá para baixo, para o sul, né? Então, cheiro de lavandina, de água sanitária, tá? Isso que acontece. Existem exames complementares? Existe sim. Por exemplo, existe o da cristalização. Você pode pegar aquele líquidozinho lá, colocar aqui, esquentar e você vai ver a cristalização do líquido, desse líquidozinho, né? Então esse é um método. E a gente pode medir também algumas coisas. Então eu posso mudar, por exemplo, eu posso pegar esse líquido e posso colocar em contato com fenol e aí ele muda de cor. Hoja de leite, é isso aí. Eu acho que no Brasil é folha de palmeira, né? Fica em folha de palmeira. É isto. Beleza? Então, certo. É isso que a gente pode observar. Também posso observar se tem células, né? Se tiver células aí, células eu posso observar, né? Também nesse líquido. Se tiver células também é um indício. São os são as células orangiófilas. Células orangiófilas. Também pode observar a presença, principalmente depois das 34 semanas, a gente tem presença dessas células orangiófilas. Certo. Qual é a consequência de existir, então, a ruptura prematura de membranas ovulares? A principal consequência é o parto prematuro, que vai ser um indício aí de aumento da morbimortalidade. Então, esse parto prematuro vai acontecer possivelmente por causa dessa ruptura prematura. Se for lá, ali muito anterior, né, aí acontece. Mas existem outras coisas também, por exemplo, a maior chance de infecções também. Então as infecções elas causam a ruptura, mas também podem aumentar a chance de infecções por causa dessa ruptura, certo? Infecções maternas e infecções também fetais. Então o feto ele pode ter sepse, né?
E aí a mulher ela também pode ter infecções aí sérias. E quanto menor a idade gestacional com presença de infecções, maior vai ser o risco de morte e mortalidade das crianças. Tá? Então, se existe ruptura prematura de membranas em idades gestacionais mais baixas, maior vai ser o risco aí de apresentar as infecções. E o maior risco também de morbimortalidade por essas infecções. Pode apresentar também hipóxia fetal. Por quê? Por quê? O que tem a ver a hipóxia fetal? Ó, pensa assim, a membrana aqui, ela estava segurando o líquido. De repente, a bolsa estoura. Aí o que acontece? Desce criança, comprime cordão. Ó. Ele não tem mais a proteção que deixava ele ali sem contato com o cordão. Né? Aquele contato era mais tranquilo, né? Tinha o líquido para amortizar as pancadas. Não tem mais o líquido, o que faz? Comprime cordão. Então pode ter um risco muito grande de hipóxia fetal. Né? Quanto maior o líquido amniótico, melhor é o prognóstico. Certo? Isso aí, melhor o prognóstico. Maior líquido amniótico, melhor o prognóstico. E a criança, sepse, né? Ela pode ter uma sepse. E aí, mesma coisa, quanto menor a idade fetal, da idade gestacional, pior é o prognóstico. Então, os batimentos cardíacos fetais, eles são... os batimentos cardíacos fetais, então eles vão se alterar, né? Mas a primeira coisa que se altera nos casos de infecção intramniótica não são os batimentos cardíacos fetais, e sim os movimentos respiratórios. Então a respiração se altera primeiro do que os batimentos cardíacos fetais, nesses casos. Beleza. E também existe um aumento da taxa de cesáreas por ruptura prematura de membranas ovulares também. Então, o aumento das cesáreas também é outra complicação que pode acontecer. Certo, Rafael. Temos aí uma ruptura prematura de membranas, que ela acontece aí antes de 2 horas do trabalho de parto, tem muita chance de infecção, não é? Tem chance de ter hipóxia fetal, as complicações aí estão aí, até cesáreas podem acontecer mais, né? Parto prematuro. Também você falou aí no começo que era causada pelas infecções, pelo aumento da pressão, que eu fazia o diagnóstico aí com o diagnóstico era clínico. Beleza, tudo isso eu já entendi. Tudo eu já entendi. Agora, qual é a nossa conduta, Rafa? Posso fazer tocólise? Posso pegar essa... Não vou fazer maduração pulmonar, vamos fazer tocólise. E aí, se faz tocólise em ruptura prematura de membranas, o que vocês acham? Eu faço tocólise, vou impedir aí, vou dar nifedipina para essa paciente, para poder inibir as contrações uterinas aí, e aí poder fazer maduração pulmonar. Pode fazer isso? Será que pode? Então, uma das contraindicações para a gente fazer tocólise, para poder impedir o trabalho de parto, é justamente a ruptura prematura de membranas ovulares. Não posso fazer tocólise se tiver ruptura prematura de membranas ovulares. Posso fazer corticoide sem fazer tocólise? Posso sim. Corticoide eu posso. Se tiver ruptura prematura entre 24 e 34 semanas, eu posso fazer corticoide. Mas não posso fazer tocólise de jeito nenhum. Contraindicação, tá? Se houve ruptura, não posso fazer tocólise. Vou fazer o corticoide ali entre 24 e 34 semanas, mas 24 e 34 semanas dou corticoide, mas não inibo as contrações. Né? A tocólise era dar medicação para poder inibir as contrações uterinas. Não faço isso, certo? Beleza. Então, qual é a nossa conduta? Depende, meu querido amigo. Se ele tem menos de 24 semanas, eu vou internar, vai ser maior risco, né? Vou fazer a avaliação dos sinais de sofrimento fetal, usar avaliações de alteração da mãe. Então, vou observar se existe ou não indícios de infecção. Então, por exemplo, febre materna, ou então taquicardia materna, ou então aumento das contrações. Eu vou observar tudo isso à mãe, tá? Vou fazer o controle aí. E quanto maior a quantidade de líquido amniótico, melhor vai ser o prognóstico do paciente. Então, falaram aqui, ó, tocólise só pode para ameaça de prematuridade. Tudo bem, está certo. Mas não tem nada a ver como diz assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu falei para vocês agora? Acabei de falar. Eu falei que a ruptura prematura de membranas ovulares
a principal complicação que ela faz é o parto prematuro. Então, segundo o que você disse aí, ó, quem foi? Arquielson. O Arquielson falou que a tocólise está indicada para parto prematuro. Certo. Se tiver contrações aí com 34 semanas, parto prematuro, teve ruptura prematura de membranas ovulares, eu vou fazer tocólise? Segundo o que o Arquielson falou, a gente tem que fazer tocólise em ameaça de parto prematuro. Se tiver ameaça de parto prematuro às 34 semanas com ruptura de membranas, eu faço tocólise? Não, não faço. Parto prematuro ou não, eu não faço, porque a tocólise está contraindicada. A tocólise está contraindicada para os pacientes que têm ruptura, para as mulheres que têm ruptura prematura de membranas ovulares. Tá? Só pode fazer tocólise se não tiver ruptura. Membrana íntegra. Tocólise é com membrana íntegra, certo? Então, é isso aí. A gente vai ver prematuridade e a gente vai falar da tocólise. Mas eu posso fazer corticoide nesses pacientes? Posso sim. Faça, meu querido, faça o corticoide. Com quantas semanas? De 24 a 34. Segundo o Ministério da Saúde, de 26 a 34, né? Mas de 24 a 34 pode fazer. Beleza? Então é isso. Não vou fazer tocólise nesses casos de ruptura prematura de membranas ovulares. Beleza? Se tiver menos de 24 semanas, interno, observa ali hemograma, plaquetas, exames maternos aí. Vou fazer tudo. Vou observar como é que está essa mãe, para ver se ela tem infecção ou não. E o feto, eu vejo a vitalidade fetal aí, e quanto maior o líquido amniótico, melhor. Se tiver mais do que 24, de 24 a 34 semanas, aí eu vou fazer o quê? Vou observar também internar esse paciente, vou fazer maturação pulmonar, vou dar corticoide para esse paciente. Eu vou fazer, tem um medicamento que é muito utilizado em outras coisas e que também ele pode ser utilizado aqui. Eu vou falar para vocês. É o sulfato de magnésio. Esse sulfato de magnésio é famoso, né? Ele serve para neuroproteção fetal. Olha que coisa legal. Muito massa. Então, posso dar sulfato de magnésio aí para proteger esse feto. Neuroproteção fetal. Vou observar os parâmetros de vitalidade fetal, mas o melhor prognóstico, logicamente, é quanto maior a idade gestacional. Então, o sulfato de magnésio faz neuroproteção. E aí eu vou fazer antibiótico profilaxia, certo? Antibiótico profilaxia, né? Eu posso fazer penicilina mais macrólido, certo? Penicilina mais macrólido aí até que a gente tenha aí essa indução. Lembra que quando existe a ruptura prematura de membrana, geralmente acontece o parto naturalmente, depois aí de até 72 horas acontece o parto. Tá? Umas literaturas dizem menos, outras dizem mais, mas vai acontecer o parto alguma hora aí, não vai demorar muito tempo não. E quando demora muito, né, você vai ter que fazer a indução do trabalho de parto, dependendo, logicamente, da idade gestacional. Né? Você não vai ficar esperando que essa criança nasça, certo? Então, como a gente falou, entre 24 ou 26 e 34 semanas, a gente dá os corticoides. Faço antibiótico, corticoide, sulfato de magnésio. Não faço tocólise, tá? De jeito nenhum. E como é que eu faço o diagnóstico, então, aí, o diagnóstico da infecção intraamniótica? Eu vou fazer aí por causa dos sinais clínicos da mãe. Então, a gente vai ter febre, dor uterina, eu vou ter a secreção vaginal ela vai ser fétida, né? Secreção vaginal fétida, aí eu vou ter taquicardia materna e taquicardia fetal. Esses são indícios que vão mostrar para mim que essa mulher ela está infectada. E aí o que eu faço? Por caso de infecção, eu vou fazer antibiótico terapia de amplo espectro. Tá? Antibiótico terapia de amplo espectro. Quando a gente fala geralmente de amplo espectro, a gente usa ou ampicilina ou amoxicilina, mais gentamicina, mais metronidazol. Esse é o nosso tratamento de amplo espectro. Como essa mulher vai estar internada, então se prefere fazer a ampicilina mais a gentamicina mais o metronidazol. Lembra que é um caso grave, né? Então a gente vai fazer amplo espectro, certo? E eu vou fazer também a resolução do parto. Então eu vou fazer a indução do trabalho de parto, né? Vou fazer o parto aí por via mais rápida. Pode ser parto normal ou cesárea, não existe contraindicação para nenhum dos dois. Eu posso fazer qualquer um dos dois, vai ser indicação obstétrica, beleza? Então, se tiver ruptura, eu vou fazer antibiótico profilaxia. Com o quê? Com, por exemplo, ampicilina ou amoxicilina mais azitromicina, tá? Azitromicina
é o que a gente prefere. Outros macrólidos também pode ser eritromicina, claritromicina, né? Geralmente usa azitromicina. E quando já existe infecção, eu faço ampicilina mais gentamicina mais metronidazol, tá? É isso aí que a gente faz. Como a gente já falou em outros lugares, mas eu queria falar de novo sobre isso para a gente poder fazer as questões. Lembra que as mulheres que têm infecção por estreptocócica depois das 35 semanas, nós vamos ter que fazer a profilaxia para a hemófilos do grupo B, que seria o Agalactiae, não é isso? Então lembra disso, tem que fazer penicilina G cristalina, né? Aí, primeiro dou uma dose de ataque de 5 milhões de unidades e depois, 4 horas depois do trabalho de parto, eu vou fazer outra dose aí já de 2 milhões e 400 mil unidades internacionais. Lembra, a gente já falou sobre isso, mas só falando de novo, né? Então vamos fazer uma questão e eu deixo 3 para vocês, porque já está o tempo avançado. Mas aí, ó, 24. Essa é grande, eu estou com preguiça de ler. E a outra é grande também, eu estou com preguiça de ler. Vou ler a 44, que é pequena. Eu estou com preguiça, desculpa aí. Não vou ler, estou com preguiça. Vamos lá. 44, que é pequena, melhor, né? Se uma gestante primigesta apresenta ruptura prematura de membranas, é correto afirmar que: letra A, teve ruptura de membranas antes da 37ª semana. Letra B, se tiver menos de 34 semanas na conduta expectante, a administração de antibiótico visa tratamento da coriominionite, que provavelmente determinou essa ruptura. Letra C, deverá receber medicação uterolíticas para permitir atingir uma maior maturidade fetal. Letra D, o período de latência deverá ser inversamente proporcional à idade gestacional. E letra E, não se indica corticoterapia independentemente da idade gestacional. E aí, qual é o correto? Letra A, B, C, D ou letra E? E aí, qual é o correto? Para ser ruptura prematura de membranas, tem que ser antes da 37ª semana. Se tiver menos de 34 na conduta expectante, administrar o antibiótico visa o tratamento da coriominionite, que provavelmente determinou essa ruptura. Letra C, deverá receber uterolíticos, ou seja, tocólise, para permitir atingir a maior maturidade fetal. Letra D, o período de latência deverá ser inversamente proporcional à idade gestacional. E letra E, não se indica corticoterapia independentemente da idade gestacional. Qual é Ele quer saber a correta. E aí? A correta. Vamos lá. Letra A diz que teve ruptura de membranas antes. Para dizer que é ruptura prematura de membranas tem que ser antes de 37? Não, tem nada a ver, né? Isso aí Agora tem um conceito em relação a isso. Quando é antes da 37ª semana, a gente diz que é ruptura prematura de membrana pré-termo. E quando é depois das 37, a gente diz que é a termo. Então pode ser ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo e a termo. Mas independente de ser antes ou depois das 37, é ruptura prematura de membranas. Ou seja, tem que ter um período de latência, né? Pelo menos de 2 horas. Pelo menos de 2 horas. Então a letra A está errada. Vocês disseram a letra B. Vou deixar para depois a letra B. Letra C. Deverá receber tocólise? Não, meu amigo. Não. Tá errado. Letra C está errada. Vou fazer a letra E. Ó, não se indica corticoterapia independentemente da idade gestacional? Sim, indica sim. Você não vai fazer tocólise, mas corticoterapia você pode fazer. Então tá errado a C e a E. A B, vamos ver se está certa a letra B. Se tiver mais de 34 semanas na conduta expectante, a administração de antibiótico visa tratamento da coriominionite, que provavelmente determinou essa ruptura? Não, meu amigo, não diga isso. Como é o nome da coisa que eu falei? Antibiótico profilaxia. Como é que você vai dizer que é tratamento, meu amigo? É profilaxia, meu querido. Não diga um negócio desse. Como é que você fala isso? Antibiótico profilaxia. Ou seja, para evitar a coriominionite após a ruptura. Né?
A infecção ela pode causar a debilidade da ruptura, mas não quer dizer que foi infecção na hora, né? Então, não é a letra B, tá errada a letra B. É profilaxia, para que ela não tenha infecção aí nesse período de latência. Então, a letra B tá errada. Não é tratamento, é profilaxia contra a coriomielite ou outras infecções também, né? Certo? A letra B está errada. Então só pode ser a letra D, porque as outras estão erradas. Então o período de latência deverá ser inversamente proporcional à idade gestacional. É aquela coisa que ele escreve e você não tem a mínima ideia, mas aí você procura outra, né? Para poder excluir. Então resposta correta, letra D. Tá? Resposta letra D. Pegadinha do malandro, né? Rapaz, que pilantra. Muito obrigado por ter assistido a live até aqui. Você, todo mundo aí do YouTube, do Instagram. Até a nossa próxima live, hoje às 17. Não é ginecologia, mas vai ser bom também. Não tem problema não, vai ser maravilhoso. Não é triste não, é bom, muito bom, tá? Os assuntos são bons. Então espero vocês às 17 horas. Tchauzinho, até mais. Para você que está aí no YouTube, muito obrigado por ter assistido e nos vemos aí também em outra live, né? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, deixar aqui o seu comentário, assistir outros vídeos aqui, são vídeos maravilhosos. Não é porque eu faço não, é porque ajuda muitas pessoas, tá certo? Então assista aí e compartilhe com as pessoas que você acha que elas precisam também desse conteúdo. Muitos bons estudos para você e até a nossa próxima live, tá? Tchauzinho, até mais.